Olá, está começando mais um De Frente com a Lei. E no programa de hoje vamos conversar com o vereador Maurício Schalco do Novo, aqui tratar de pautas, projetos que têm permeado o mandato do vereador. Aqui eu de imediato saúdo o vereador Schalco, uma honra tê-lo conosco aqui novamente. É um prazer estar aqui e sempre muito bom falar com a comunidade caxiense e expor um pouco do nosso mandato. Vereador Schalco, nas últimas semanas o senhor dedicou um bom tempo a cumprir a agenda em Brasília e depois, claro, prestando contas aqui à comunidade caxiense, mas no sentido de aprimorar a interlocução tanto da Câmara de Vereadores, mas em última análise desembocando no próprio Poder Público de Caxias do Sul, com deputados, ministros, autoridades lá em Brasília, e o senhor obteve alguns resultados que são as garantias de emendas parlamentares. O que são emendas parlamentares? São cotas que os deputados federais, senadores, eles têm no orçamento da União e que eles podem, então, designar para esta ou aquela rubrica. E o senhor recebeu algumas garantias, sobretudo em favor da saúde local. Como que anda esse processo e virão mesmo recursos para a saúde local? Muito boa pergunta, Fábio, com certeza. A gente está muito preocupado com a saúde de Caxias do Sul. Caxias do Sul atualmente está com 10 mil cirurgias atrasadas, 26 mil exames atrasados e mais de 40 mil consultas, né? Então, estamos tentando focar para minimizar o problema e o impacto que isso dá na população. Então, eu estive em Brasília e um dos projetos que eu levei para buscar verbas foi um projeto para a Central de Saúde aqui de Caxias, que é o Postão, que é uma máquina que faz exames de tipo de ressonância para nós diminuir a fila de exames. O deputado federal Marcel Van Harten sinalizou positivo, está mandando R$300 mil de emendas para esse setor. Também, conjunto a isso, eu peguei o compromisso do deputado federal Marcon, o qual vai destinar R$6 milhões para a saúde de Caxias. Deputado Maurício Marcon, ex-vereador desta casa. Ex-vereador dessa casa, o qual tem o compromisso de enviar R$6 milhões para Caxias. O compromisso foi acertado com a nossa secretária de saúde do município, a qual está fazendo uma relação de exames e cirurgias que podem ser compradas com esse valor de 6 milhões. A gente preferiu, em vez de dar aos hospitais, como é feito aqueles repasses para os hospitais, entregar para a secretária comprar exames e cirurgias para realmente baixar essas filas. E nessa toada, então, porque até teve uma audiência pública aqui na casa da Comissão de Saúde, e presidida pelo vereador Almir Cadori, a secretária Daniele Meneguzzi colocava isso, que já estão em prática as formulações de projetos, até para que quando o recurso das emendas for liberado, a pasta consiga colocar em prática imediatamente no sentido de reduzir as filas, como o senhor mesmo colocou. Não, com certeza. Tem que ter um projeto bem elaborado para justificar o número de exames que serão feitos, cirurgias que serão feitas. Até a gente falou para a secretária Daniele assim, se os hospitais de Caxias não comportarem a compra dessas cirurgias que são necessárias, que se procure Flores da Cunha, Bento, Garibaldi, mas que se atenda à população de Caxias. Não deixe as pessoas que estão precisando de uma cirurgia numa fila de espera e piorando o seu caso, né? Que daqui a pouco é irreversível, né? Como é que o senhor tem observado isso? Porque tem gerado um grande debate no âmbito da casa, até agora com a participação do presidente da casa, o vereador Zé D'Ambrosio, que por um acaso também acabou de ser eleito vice-presidente do Parlamento Regional. Então, tem havido uma tentativa de sensibilizar os outros municípios da região naquilo que o senhor disse, de também absorver demandas e não se concentrar só em Caxias do Sul, ou que pelo menos haja uma participação um pouco maior no que diz respeito a recursos. O senhor acredita também que seria por aí? Teríamos que pegar a Associação dos Municípios, o Hospital Geral é um exemplo, né? São mais de 40 municípios que mandam pessoas doentes para Caxias, botam em ambulâncias e entregam em Caxias. E esses municípios muitas vezes não estão repassando verbas para ajudar a pagar cirurgias, a internação, e a Prefeitura de Caxias tem que desembolsar altos valores da Prefeitura de Caxias para pagar essa diferença. E daí o cidadão caxiense que precisa do serviço fica, às vezes, não é de lado, mas fica em segundo plano devido à emergência que vem de outros municípios. Se esses municípios entenderem e precisariam fazer a sua parte de ajudar cooperando com verbas, com certeza a gente pode melhorar o atendimento aqui no Hospital Geral, que é um hospital estadual, na verdade, né? Vereador, mudando um pouco de assunto,
O senhor tem, desde o início do mandato, participado muito de projetos, tanto de iniciativa própria quanto contribuições a medidas do Executivo. Uma delas diz respeito à descentralização dos serviços funerários em Caxias do Sul, que é um assunto relativamente polêmico, que já gerou muitos debates aqui na Câmara, até que o Executivo, no caso a Prefeitura, enviou para cá um projeto que está tramitando pelas comissões da Casa, aguarda por audiência pública e em breve deverá ir a plenário. O que o senhor pode antecipar a respeito dessa matéria, até pelas discussões que o senhor já vem acompanhando no âmbito das comissões da Casa? É um projeto que já está tramitando desde o início do mandato. O deputado federal Marcon, quando era vereador, trabalhava junto comigo nessa pauta. Estamos tentando abrir um mercado de serviços funerários, crematórios em Caxias do Sul. Atualmente existe um monopólio em Caxias, a gente respeita a empresa que está prestando o serviço, é um serviço bem prestado, a gente não tem nada contra a empresa, mas a população tem o direito de poder optar. Então a gente quer que abra-se o mercado, que aumente a competição entre os players, como é em qualquer ramo de atividade. Isso pode gerar benefícios à população, redução de valores e tudo mais. Esse projeto que está tramitando, ele estabelece um valor mínimo para um enterro, né? Então a pessoa vai saber, quando chegar numa das casas funerárias, vai dizer assim, eu quero sepultar um familiar meu. Um ente querido. É um ente querido. O valor parte, por exemplo, de um X. É uma tabela. É uma tabela mínima. E a partir daí, se ele quiser botar mais adereços ou pedir para um padre rezar missa, não sei lá o quê, isso aí vai aumentando o valor do enterro. Mas ao menos ele tem uma garantia de um valor mínimo. Porque hoje é muito difícil, a gente não sabe, né, quanto custa e muitas vezes o valor de mercado de Caxias do Sul está superior ao da região ou do estado, né? E o senhor acredita que empresas se inscrevam nisso? Porque às vezes acontece um esforço muito grande de descentralização de serviços, quando abre a concorrência, nem sempre empresas se inscrevem e se cadastram no sentido de fazer essa competição. Como acontece, por exemplo, no transporte coletivo. Sim. Que muitas vezes outras empresas não vêm, ou aquela empresa maior cria subempresas e acaba muitas vezes, no que se diz no popular, concorrendo com ela mesma. Sim. É que na verdade não é aberta uma licitação. Serão credenciadas empresas que quiserem prestar esse serviço. Então não vai ter uma licitação que nem é no transporte público para dizer assim, quem oferecer a melhor proposta entra. Não, vai ser habilitada empresas que queiram desempenhar esse serviço que a Mesmo assim, o senhor acredita que haja interesse? Existem várias empresas interessadas. Vocês já conseguiram ter essa verificação? Sim. E há uma estimativa do quanto se reduziriam os valores? Isso é uma reclamação recorrente da população, que é praticamente inviável desse jeito. Mas então vamos utilizar o serviço de cremação, às vezes é mais caro ainda, então é complicado, né? O secretário ex, que é da SEMA, está fazendo reuniões, que é ele que está fazendo as reuniões para estabelecer o valor mínimo desse serviço em Caxias do Sul. E a partir daí as empresas poderão cobrar o valor que desejarem acima do mínimo, né? Mas terá um valor padrão mínimo, que é a SEMA que está fazendo reuniões e verificando custos e tudo mais para estabelecer. E a propósito disso, o senhor pretende apresentar alguma emenda à matéria? Não, já foi protocolado emenda à matéria, a gente alterou um pouco as distâncias possíveis para a instalação de casas funerárias, da distância de hospitais até casas, porque antes a distância era muito limitada e devido a já todos os imóveis próximos estarem já ocupados ou serem de pessoas, dos mesmos donos, a gente ampliou um pouquinho essa distância para poder melhorar a competição. E outro fator, vereador Scalco, iniciativas de sua autoria. Nós tivemos aí já, o senhor teve projetos que se tornaram leis municipais, como por exemplo, melhor detalhamento do IPTU, o senhor teve uma influência muito grande no marco legal da tecnologia 5G, todos os assuntos que tratamos aqui, a propósito, no De Frente com a Lei. E projetos seus que estejam maturando ou que o senhor ainda pretende apresentar, como é que anda, digamos assim, as propostas essencialmente de sua autoria? Eu tenho um projeto que está tramitando também da área de inovação, que é o Sandbox, que até teremos uma audiência agora da comissão que eu sou presidente, que é de Startups e Inovação, em breve aqui na Câmara. E eu também protocolei uma indicação, agora semana passada, sobre
o imposto que seria cobrado para apostas, Os sites de aposta. Sites de aposta. Existe uma sinalização do governo federal em criar uma medida provisória que obrigue os sites de apostas a terem um domicílio, uma cidade sede. Caxias do Sul hoje estaria tributando em 4% as apostas online, por exemplo. Eu estou indicando, já entreguei ao secretário Dornelles, uma indicação para que Caxias abaixe para o mínimo constitucional, que é 2%. São Paulo já fez isso. Para ficar mais competitivo. Para tornar a cidade competitiva, atrair talvez uma empresa de apostas, de jogos online. Porque essas empresas faturam milhões e milhões de reais e se Caxias for a sede, provavelmente a gente poderá gerar muita receita para o município que atualmente está com déficit, né? Isso é uma discussão que tem acontecido nacionalmente, porque essas casas se popularizaram e as pessoas apostam em relação a tudo. Era uma coisa meio distante pelo noticiário. O sujeito apostando na eleição americana, apostando num jogo de basquete. Tá? Agora, sei lá, um amigo meu perdeu R$500 aí apostando em cobranças de escanteio numa partida. Quer dizer, os caras estão apostando literalmente tudo. Então acendeu o sinal, digamos assim, e o pessoal, olha, vamos tributar esse pessoal aí. Então o senhor coloca que em breve essas casas de apostas terão sedes. Elas terão uma legislação. E elas que escolhem a sede? Sim, como qualquer outra empresa, elas vão ter que se estabelecer numa sede. Atualmente, muitas estão em paraísos fiscais. Então, a sede delas está fora do Brasil, porque o Brasil não tem uma regulamentação específica para isso, né? Então, vai ser criada essa regulamentação e a minha ideia, o que seria? Que a Prefeitura de Caxias já, pensando no futuro, se preparasse com o imposto menor do Brasil para tentar atrair essa empresa para Caxias para gerar receita para o município de Caxias do Sul. A propósito disso, o seu colega de bancada, o vereador Ricardo Zanquim, trouxe à tribuna esses dias, inclusive uma discussão da própria reforma tributária no Congresso Nacional para partilhar melhor esses recursos, que, por exemplo, a maior parte das sedes de distribuição de compras pela internet estão em Barueri. Isso. Então o sujeito compra nos mais diversos pontos do Brasil, mas a arrecadação fica com Barueri, né? Exatamente. Então o caxiense compra no site online, só que o imposto dessa compra não fica em Caxias do Sul, não fica para a gente ajudar a saúde, a segurança e a educação, ele vai embora para outro município. Então, essa reforma tributária que eles estão estudando fazer é que o imposto fique na sede de onde é feita a compra, né? E a sua indicação executiva já dialoga nesse sentido, também de tentar ampliar as possibilidades de arrecadação para Caxias do Sul. Vereador Scalco, estamos nos aproximando da reta final do programa, digamos assim, temos quase 2 minutos ainda de bate-papo pela frente. No que eu devolver a palavra ao senhor, aparecerão na tela, para quem está nos acompanhando neste momento, seus contatos telefônicos, e-mail, para envio de críticas, sugestões ou elogios. O senhor ainda tem um espaço para uma despedida, para ampliar algum ponto que não tenha ficado muito claro. As considerações estão com o senhor. Obrigado, Fábio. Eu convido a todos a acompanhar o mandato nas redes sociais, em @ScalcoNovo, Instagram, Facebook, a gente posta também TikTok. E qualquer demanda que a comunidade tiver, que não conseguiu resolver através do Alô Caxias ou dos canais do governo, pode mandar para o meu gabinete que eu vou tentar auxiliar na solução do seu problema. A gente tem um mandato muito transparente, tudo que eu faço durante o meu dia, todo o meu trabalho é postado na hora que está sendo feito. Isso é muito importante para dar transparência no mandato e mostrar o trabalho sério que estão fazendo por Caxias do Sul. Mais uma vez, muito obrigado, vereador. Obrigado, eu que agradeço a oportunidade. A honra foi toda nossa. Acabamos de conversar então com o vereador Maurício Scalco do Novo. Obrigado pela audiência. Até o nosso próximo encontro.